Afinal de contas, é do ou does? Quando usar cada um desses verbos auxiliares para fazer perguntas em inglês? Vamos falar sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao English by Thaisa. Aqui no canal, a nossa missão é desenferrujar o inglês de adultos. E uma questão muito recorrente em alunos que estão com o inglês enferrujado é quando usar o do e o does. Muitos alunos se esquecem, principalmente o do does, quando vão fazer perguntas em inglês. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais interessante, eu vou compartilhar a minha tela com você. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês e a minha missão é desenferrujar o inglês de adultos. Se você ainda não se inscreveu no canal, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal para que você possa receber sempre dicas como esta. Se você conhece alguém que confunde do e does na hora de fazer perguntas em inglês, já envia esse vídeo para que essa pessoa também tenha a chance de desenferrujar o inglês dela corretamente. Bora lá! Vamos ver quando a gente usa cada um desses verbos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que do e does são verbos auxiliares. O papel deles na frase é simplesmente mostrar para a gente que estas frases estão no que a gente chama de simple present, o presente simples. Ele não tem, no caso de uma função de verbo auxiliar, ele não tem nenhuma tradução. Ele vai simplesmente sinalizar para a gente, olha, essa frase está no simple present. Essa frase, né, a gente vai, ela está falando de alguma coisa específica, de um fato, de uma rotina ou de um hábito. Então, o do e o does são usados, sim, quando nós estamos falando de fatos, de hábitos e de rotinas. Agora, a estrutura que a gente usa no caso de perguntas do tipo sim ou não. Vamos lá, se você é novo aqui no canal, existem alguns vídeos aqui no canal que você vai encontrar os dois tipos de perguntas em inglês, as perguntas do tipo sim ou não e as perguntas que têm question words, tá? E você também tem um vídeo que eu vou deixar todos os links deles aqui na descrição, tá? Para que você também relembre qual que é a estrutura das perguntas em inglês, tá? Para que você não confunda isso. Bom, então, no caso onde a gente tem uma pergunta do tipo yes or no, ou seja, que a resposta vai ser um yes ou no, a gente vai começar a frase, a pergunta com o do ou o does, o sujeito e o verbo. Mas, Thaisa, tanto faz, né? Tanto faz eu usar do ou does, quando que eu uso um, quando eu uso o outro? A gente vai falar disso mais um pouquinho para frente. Mas o que que você tem que entender? Que essa estrutura de do ou does permite que a gente possa fazer perguntas com todos os demais verbos, que não seja o verbo be. Com o verbo be, a estrutura vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre o verbo speak, do you speak English? Do you speak English? Ah, mas eu também quero perguntar, por exemplo, do you play soccer? Oh, yes, I do. Does she like fish? No, she doesn't. Então, nesse caso, onde a gente tem o primeiro tipo de pergunta, as perguntas que têm respostas do tipo yes or no, para todos os outros verbos que não o verbo be, a estrutura que a gente vai usar é essa. A gente começa a pergunta com do ou does, o sujeito e o verbo. Mas, vamos lá. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro? Ótimo. Então, primeiro, a gente tem que entender que do é o verbo auxiliar, por isso ele vem no começo. Mas eu preciso de um outro verbo para falar de que ação eu estou me referindo. Então, a gente vai usar o do quando os nossos sujeitos forem os pronomes I, you, they e we. Mas, preste atenção aqui agora, existem alguns casos onde a gente não usa,
né? Algumas perguntas que a gente vai trocar esse pronome por um sujeito. Por exemplo, they pode ser the kids. They pode ser do nome de duas pessoas. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos? Lembra que são esses pronomes ou qualquer outra coisa que possa ser substituído pelos pronomes, ok? Muito bem, então vamos continuando. Eu tenho do, eu posso escrever do I, do they, do you, do we, seguido do verbo e do complemento. Então vamos lá. Do they play chess? Yes, they do. Do we study together? Yes, we do. Do I know you? No, you don't. Bom, então aqui temos as estruturas que a gente tem utilizando do como auxiliar. Quando que eu vou usar o do como auxiliar em perguntas? Quando eu tenho os sujeitos, né, os pronomes de sujeito, os pronomes pessoais, I, you, do, I, you, they, we, ou qualquer outra coisa que eu possa substituir por esses pronomes. Mas e o does? O does, ele é só usado quando estamos falando de terceira pessoa do singular. He, she e it. Então, toda vez que eu estou falando de uma outra pessoa, dela, dele, de fulano, de Beltrano, uma pessoa só, uma terceira pessoa, eu vou usar o does. Does she, does he, does it. Seguido do verbo e o complemento do verbo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Does she play tennis? Yes, she does. Does he study there? Yes, he does. Does it work well? No, it doesn't. Então, veja que eu tenho does nas perguntas, does para he, she ou it. Lembrando que também pode ser usado does para he, she, it, mas não quando eu tenho o pronome, mas eu tenho o nome de alguém, eu tenho o nome de uma cidade, o nome de um lugar, um objeto, enfim, que seja um e que possa ser trocado por he, she ou it, ok? A única diferença que a gente tem, quando a gente não quer perguntas mais do tipo sim ou não, mas a gente quer perguntas que vão ter respostas específicas, quando a gente usa as WH words ou question words, a única diferença é que a gente começa a pergunta com as WH ou com as question words. Então, por exemplo, where does she go on Saturdays? She goes to the club. When do you study English? I study English on Mondays. Então, a única diferença aqui, veja que se eu tirar o where ou se eu tirar o when, a estrutura é a mesma. Ó. Does she go on Saturdays? Do you study English? When do you study English? Where does she go on Saturdays? Então, esse conteúdo, o uso da question words não vai afetar em nada a estrutura da pergunta. A única diferença é que a gente vai querer uma resposta específica e que a pergunta tem uma question words ou uma WH word no começo. E aí, tirou a sua dúvida sobre o uso do does e do do? Coloca para mim aqui nos comentários uma pergunta para que eu possa responder para você utilizando do ou does. Deixa lá a sua pergunta que eu vou responder para que a gente possa, então, colocar em prática o que a gente acabou de ver nesse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo e que outras pessoas também possam recebê-lo, é só você clicar aqui, se inscrever no canal. Lembrando, aproveita e manda para aquele seu amigo que precisa, porque confunde do e does na hora de fazer perguntas em inglês. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para te ajudar, para que você consiga desenferrujar o seu inglês de uma maneira leve, de uma maneira mais leve. E toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. See you there!